Boa noite a todos. Hoje a nossa reflexão vai falar sobre crises e gratidão. É basicamente desenvolvida estudando o capítulo 113 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E, como vamos falar de gratidão, estamos muito gratos por poder estar aqui mais esta noite de quarta-feira e enviamos um abraço à distância para todos vocês, com muita saudade. Antes de começarmos a nossa reflexão, como é hábito, vamos começar com a nossa prece. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que sempre nos acompanha e nos guia. Vamos agradecer pela semana que passou. Vamos agradecer por cada dia, pela vida, por tudo aquilo que temos. Por mais pequeninas que sejam as dádivas, por mais que nem nos apercebamos delas. Pedimos à equipa espiritual que sempre nos acompanha em todas as nossas tarefas, que nos permita abrir as nossas mentes e corações para receber a mensagem de hoje. Fiquem connosco hoje e sempre. E este tema, crises, é até bastante atual, não é? Porque estamos a passar por um momento de crise no nosso planeta. Já vamos ver mais em pormenor o que é uma crise. Mas, além destas crises coletivas que por vezes enfrentamos, todos em conjunto, temos cada um de nós as nossas crises individuais e por vezes pode-nos fazer muita confusão entender como é que podemos relacionar gratidão com uma crise, porque é quase como nos dizer, então vou agradecer aquilo que me está a acontecer de mal. Isso faz algum sentido? E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Será que faz sentido agradecer por tudo na nossa vida, até pelas coisas menos boas, pelas coisas que nos parecem más? Então, vamos começar por ver o que significa crise. De acordo com o dicionário Programa da Língua Portuguesa, uma crise é uma conjuntura ou momento perigoso, difícil ou decisivo. É a falta de alguma coisa considerada importante. Então, é um momento perigoso, um momento difícil, algo na nossa vida que nos acontece que não é fácil de ultrapassar, que não é fácil de vivenciar. Temos aqui o exemplo da perda de emprego, mas há tantos outros exemplos, vamos ver alguns durante esta nossa reflexão de hoje. E o que é gratidão? Ainda de acordo com o mesmo dicionário. Gratidão é um sentimento de lembrança e agradecimento por um bem recebido. Aqui é bem claro o dicionário dizer que é o agradecimento por um bem recebido. É quando agradecemos por algo de bom que nos acontece. Isso é sermos gratos. Contudo, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Psicologia da Gratidão, amplia o significado de gratidão, da palavra gratidão. E diz-nos que ter gratidão é agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda e, particularmente quando suceda, fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. Joana de Ângeles amplia bastante aquele conceito que acabámos de ver do dicionário, que dizia que sermos gratos é agradecermos o que de bom nos acontece, porque ela diz-nos que também temos que agradecer o mal que ainda não aconteceu e, particularmente, quando nos aconteça algum mal, também agradecer. Será que isto faz sentido? É fácil para nós entender este conceito de agradecermos um mal que nos está a acontecer e até aqueles que ainda poderão acontecer, que ainda nem aconteceram? Vamos ver de que forma é que podemos entender este conceito. E ainda antes de avançar, e porque isto é muito importante, porque mesmo as coisas que nos acontecem de bem, mesmo aquelas coisas boas que temos na vida, nós por vezes não nos apercebemos que as temos.
e esquecemos-nos de agradecer esses bens e essas coisas boas que nos acontecem. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 28, diz-nos: não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos, dia a dia, os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos barreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Isto é muito verdade. Nós tendemos sempre a focar-nos mais nas coisas más do que nas coisas boas. Mesmo quando lemos notícias, e os jornalistas aproveitam-se disso, não é? Porque as más notícias são as que vendem mais, não é? E nós focamos-nos muito naquilo que acontece de mal e damos muito pouca importância às pequenas coisas. E achamos que para uma coisa ser considerada realmente boa tem que ser de grande importância. E Kardec aqui diz-nos que não. Que as pequenas coisas são muito importantes também e temos que ser muito gratos por elas. E que se estivéssemos bem atentos, não é? Víamos tantos e tantas coisas boas que no dia a dia estão à nossa frente e nós nem reparamos. E teríamos esse sentimento de sermos muito ingratos, porque o simples facto de acordarmos de manhã, de termos mais um dia, de vermos o sol lá fora, de vermos um jardim florido, são pequeninas coisas que nós não nos lembramos de agradecer, mas pelas quais nós devíamos ser muito gratos. Só por isso. Então, porquê as crises? Por que será que nós temos que passar por crises? No livro Ação-Reação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, André Luiz diz-nos: quando tudo está bem, tendemos a nos esquecer do agradecimento. A misericórdia divina, reconhecendo nossas necessidades, oferece-nos a dor expiação, a dor evolução, a dor auxílio, para que humildemente nos coloquemos diante do Senhor da vida e, em definitivo, consigamos nos libertar de nosso passado infeliz, acordando o homem renovado para o novo mundo de regeneração. Ou seja, isto é para nos lembrar que, quando andamos muito bem na nossa vida, e isto é bem verdade, às vezes afastamos-nos de Deus. Porque está-nos tudo a correr tão bem que nós até nos esquecemos de orar, de fazer uma prece. Quanto mais não seja para agradecer. Às vezes estamos tão bem que nem nos lembramos de pedir nada, não é? E então, para nos aproximar de novo de Deus, e porque nós neste planeta Terra estamos para evoluir e para aprender e para vivenciar novas experiências, para podermos progredir nessa escada que nos vai levar a Deus, não é? E à perfeição. Por vezes Deus oferece-nos a dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio, que é para nós voltarmos ao caminho. O que é isto da dor expiação, da dor evolução e da dor auxílio? Será que há diferença? Há diferentes tipos de dores? No livro O Consolador, também de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel explica-nos que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Ou seja, esta dor e evolução que falamos ali, no livro Ação-Reação, é uma dor que vem por provações que nos aparecem na nossa vida. Provações que são lutas que nos vão ensinar quando nós somos rebeldes e nos distanciamos do caminho. São provas que nos são postas à frente como testes na escola, para aferir o conhecimento que nós já adquirimos das existências anteriores e mesmo desta vida. São provações, dores que nos aparecem para nos ajudar a evoluir. Este tipo de provações acontece mesmo a espíritos mais evoluídos, porque é através destas dores que nós progredimos. Em contrapartida, Emmanuel, no mesmo livro, no Consolador, diz que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Aqui já estamos a falar da dor expiação. Já estamos a falar da ação-reação, de lei de causa e efeito. Esta
É uma dor que é necessária para a reeducação do espírito. É necessária para nós podermos corrigir más escolhas que fizemos, mais uma vez, em vidas passadas ou nesta própria vida. Comprometemos-nos com situações que agora temos que passar por estas expiações para podermos limpar essa mancha que trazemos na nossa bagagem. E então temos que passar por essa situação para nos reeducarmos. E a dor auxílio? O que é que será esta dor auxílio? A dor auxílio são situações que vamos ver alguns exemplos lá à frente, que são dados no livro que falámos de início. São dores que nos aparecem na nossa vida para nos ajudar a não nos comprometermos, a não fazermos coisas que iriam comprometer-nos para vidas futuras, para situações futuras. Até pode acontecer ainda nesta própria vida. Somos privados ou somos levados a não conseguir fazer determinadas coisas para não nos comprometermos mais, para não ficarmos com dívidas para pagar no futuro. Então, é muito importante que nós entendamos que estas dores, como diz ali, são misericórdia divina, são-nos dadas por Deus para nos trazer de volta ao caminho. Não são castigos, porque Deus não nos castiga. São dádivas divinas. Diz-nos Joana de Ângeles, no mesmo livro Psicologia da Gratidão, que as provações constituem bênçãos que a vida proporciona ao ser cauceta. O ser cauceta é aquele ser que não está no caminho correto, que persiste no erro. É um ser que cometeu no passado e mesmo na atual existência arbitrariedades, ferindo a harmonia das leis universais, comprometendo a consciência a fim de que disponha de meios de recuperar-se da culpa inscrita no cerne do ser, experienciando a contribuição do sofrimento que o dignifica, desde que a relatividade orgânica está sempre sujeita a essa sinuosidade com altos e baixos na saúde e no bem-estar. Então já aqui está a abrir-se um bocadinho o véu do o porquê das crises, porquê é que nós passamos por crises, sejam individuais, sejam coletivas. São bênçãos, diz Joana de Ângeles, que a vida nos proporciona para podermos evoluir, como vimos ainda atrás. São essas tais dores que nos permitem evoluir. Seja porque vamos ser postos à prova dos conhecimentos adquiridos, seja porque cometemos más escolhas no passado e temos que entender, passando por elas, o que fizemos e como devemos proceder, seja para nos impedir de nos comprometermos, mas é sempre para ajudar na nossa evolução. Então nós temos que ser gratos sempre, sempre, qualquer que seja a crise, não há exceção. Joana de Ângeles diz-nos tudo em verdade que acontece, e aqui diz tudo, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconcertantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que lhes se compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos evoluir, sim, perante essas dores, mas se tivermos uma postura correta perante elas. Se soubermos aceitar essas dores com gratidão, sem revolta, sem culpar ninguém, muito menos a Deus, porque como falámos ainda há pouco, Deus não castiga. É tudo uma colheita daquilo que semeamos. É a lei de causa e efeito. Então nós temos que agradecer sempre. Não há nenhuma crise que nos aconteça na nossa vida que não tenha tido uma causa lá no passado. Porque Deus não é injusto, Deus é justo. Então, indo agora ao capítulo 113, que falámos do início do livro Palavras de Vida Eterna, que seguiu de guião para a preparação desta reflexão, vamos ver mais em detalhe alguns exemplos do porquê de certas crises que acontecem na nossa vida. Diz-nos Emmanuel. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Nós perguntamos isto muitas vezes. Como podemos nós ser gratos às coisas más que nos acontecem, não é? Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. E é isso que vamos fazer agora a seguir. Vamos refletir sobre os exemplos que Emmanuel nos dá aqui neste capítulo e ver se devemos ou não ser gratos. Diz-nos Emmanuel,
Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que não te arrojasses a tremendas lutas de espírito. Às vezes, enfermidades que nos aparecem, aparecem-nos para não nos comprometermos em determinada área, para que não tenhamos que no futuro ainda ter, como diz aqui Emmanuel, tremendas lutas de espírito. Tínhamos ainda que trabalhar mais por uma decisão mal tomada agora. Então aparecem-nos às vezes certas enfermidades para nos impedir de cometer certos erros. Às vezes ficamos presos a uma cama, impedidos de nos movimentar, para não cairmos em vícios, como o álcool, como as drogas. Não sabemos aquilo que iríamos fazer se calhar às vezes não fôssemos privados desses movimentos. Por isso temos que fazer às vezes uma análise à nossa consciência e pensar, se calhar o que parece mau acabou por ser algo de bom que me aconteceu. Quando olhamos lá mais à frente para o que aconteceu e refletimos, chegamos a essa conclusão. Diz-nos ainda Emmanuel: foste sorripiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Isto vem muito de encontro à reflexão da semana passada sobre qual é o melhor negócio aqui na Terra, porque a nossa passagem aqui na Terra não tem como objetivo a acumulação de bens materiais, de muito dinheiro, de muito conforto. Não. A nossa passagem aqui na Terra tem como principal objetivo a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento moral. E esse é que é realmente o verdadeiro negócio que nós temos que trabalhar aqui na Terra. É o evoluirmos sempre e, por vezes, o excesso de bens materiais traz-nos uma sensação de conforto que, como falámos no início, nos afasta de Deus, nos afasta do que é divino. E pode ser, é uma dádiva divina quando às vezes na nossa vida esses bens materiais nos são tirados, quando damos mostras que não estamos a saber lidar bem com o facto de os termos, porque eles são-nos dados, não é para nós termos muito para além do necessário. Nós não devemos passar dificuldades, é certo, mas devemos ter o necessário. E com aquilo que nos é dado em excesso, pôr em prática a caridade, pôr em prática o amor ao próximo. Emmanuel prossegue com os exemplos. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência, e se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Pois é, às vezes pode ser outra situação. Podemos perder esses bens materiais simplesmente para não ficarmos expostos a certas situações de pessoas que às vezes estão em olho nesse excesso de coisas que temos e que até poderiam vir a colocar-nos numa situação muito complicada, que nós não iríamos saber gerir ou da qual não nos iríamos saber safar, e então, mais uma vez, a bênção divina priva-nos desses bens materiais para que isso não aconteça. Emmanuel dá-nos ainda mais este exemplo. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão. Isto é interessante porque acontece muitas vezes nas nossas vidas. Alguém a quem nós temos muito apreço, muito amigo, afastar-se de nós e nós ficarmos muito magoados, muito tristes cá dentro, porque não entendemos como alguém a quem nós demos tanto não reconhece aquilo que lhe demos, não retribui. E diz-nos aqui Emmanuel que se nós, mais uma vez, fizermos uma análise à nossa consciência, se mais lá à frente olharmos para trás, chegamos à conclusão que fomos libertos de um laço impróprio. Quer isto dizer que se calhar aquela pessoa iria trazer
mais mal do que bem às nossas vidas. Então, numa situação destas, em que perdemos água que dávamos muito valor, e vimos que isso é também uma crise, vimos isso no início, nesta situação, ainda assim temos que ser gratos e ter fé, acreditar que se está a acontecer, por alguma razão é, sempre. Gratidão, sempre. Diz Emmanuel, não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Isto é muito importante. Nós não sabemos tudo, só Deus é que sabe tudo. E às vezes é muito difícil, no momento exato em que as coisas estão a acontecer, nós entendermos porque é que elas estão a acontecer. Mas lá à frente, quando olhamos para trás, e se não for nesta vida, será quando estivermos no plano espiritual ou até numa outra vida, com certeza nós vamos entender o porquê do que aconteceu lá atrás. Vamos entender que houve uma razão e que isso foi muito importante para, para evoluirmos e para a situação melhor em que nos encontramos hoje. Então, vamos ter sempre fé em Deus e ser gratos, sempre, seja qual for a crise, sem exceção. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 14, item 9, diz-nos uma coisa que conforta bastante a entender o porquê das crises. Ele diz-nos que as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Este parágrafo é lindíssimo, porque diz ali que as provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento. Isto é muito bonito, porque significa que aqueles maus momentos que tanto sofrimento nos trazem vão ter um fim. E a boa notícia é que a seguir vamos estar melhor. E isto é muito de encontro com aquilo que está acontecendo neste momento no nosso planeta, não é? Nós sabemos que a Terra está a passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E tudo isto que está a acontecer, por mais que nos custe, por mais que seja difícil de entender, faz parte dessa renovação necessária do planeta e de todos nós espíritos que o habitamos, e são sofrimentos necessários para o nosso aperfeiçoamento. E está aqui bem claro nestas palavras de Allan Kardec. Então ele diz-nos, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Então, não vamos olhar para as dores, para as crises com revolta. Não vamos senti-las como um castigo que nos está a ser dado. Vamos olhar para elas com paciência, com resignação, sem desespero. E no fim, vamos poder dizer, fui o mais forte. Porque, como nos disse Chico, agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito, e isto é tão verdade. Nós, nas facilidades, esquecemos-nos até de agradecer. Então, Chico diz, para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. E para todos os dias, coragem. Temos que ter muita coragem, muita fé em Deus, para no fim podermos dizer, como disse ali Allan Kardec, fui o mais forte. Emmanuel começa o tal capítulo 113 que tivemos a estudar mais um pouco, por escrever esta frase de Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, aqui a lembrar-nos que temos que ser gratos sempre.
E escreveu também João, no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 33, que Jesus nos disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, esteve cá e venceu o mundo e passou por tantas aflições. E nós também somos filhos de Deus. Somos irmãos de Jesus. E tenhamos fé que também vamos vencer o mundo. Tenhamos bom ânimo e vamos vencer o mundo. Então, para terminar, gostaríamos de passar aqui um videozinho com um texto de Chico Xavier, que apesar de já o termos utilizado outras vezes, achamos que está muito atual e é uma mensagem muito importante para estes tempos que atravessamos e então achamos por bem voltar aqui a trazê-la de novo. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Tudo passa. Então, vamos agradecer todas as crises, todas essas pedras que aparecem no nosso caminho. Vamos ser gratos sempre, ter muita fé em Deus e ver cada um destes momentos difíceis como momentos que nos proporcionam poder evoluir, poder ficar um bocadinho mais perto da perfeição. E vamos então encerrar a nossa reflexão de hoje, como habitual, com uma prece. Pai amado, Mestre Jesus, quão gratos somos por todos estes ensinamentos,
por todas estas reflexões, por todos estes textos que nos trazem tanto conforto, que nos ajudam a ver estes momentos difíceis das nossas vidas como oportunidades de melhoria, como oportunidades de elevação do nosso espírito, do nosso planeta. Obrigada, Senhor, por tornar mais fácil o nosso caminho neste que ainda é um planeta de provas e expiações. Ajuda-nos, Senhor, porque há dias melhores e dias em que nos é mais difícil compreender. Ajuda-nos a, como disse Chico, ter coragem todos os dias, ser resignados a cada dor que nos aparece e a termos bom ânimo para no fim podermos dizer: fui o mais forte. Obrigada, queridos amigos, que nos acompanharam também nesta noite. Fiquem conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos, bom ânimo e fiquem bem.